Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 28 de janeiro, agora na Espanha, 9 horas e 2 minutos, no Brasil, 5 e 2 da manhã. Gente, aqui no diário, pelo gráfico de Heikin Nash, está rolando um belíssimo engolfo, o que é um claríssimo sinal de esgotamento desse ímpeto vendedor. Depois da máxima histórica de todos os tempos, em 109.588, a BTC, diante de uma Nasdaq tombando mais de 4%, ela mal teve força para cair mais de 3,5%. Vocês têm ideia de que em condições normais de temperatura e pressão, a BTC facilmente tombaria 15, 20%? Facilmente a BTC beijaria os 75 mil dólares em condições normais de temperatura e pressão. Os institucionais compraram a queda de ontem. E diante de tudo que está acontecendo em nível regulatório, com as novas ordens executivas do Donald Trump, criando lá o grupo de trabalho para estabelecer as balizas mestras para a criação de um estoque nacional soberano de BTC em favor do Estado soberano norte-americano, mesmo diante da carnificina promovida pela DeepSeek, diante de uma Nasdaq tombando mais de 4%, a BTC se comportou de forma muito resiliente e diante desse doji levemente vendedor de hoje, fica no radar uma possibilidade iminente de uma pernada em direção a 150 mil dólares. No 4 horas, como eu reportei para os senhores ontem, a gente basicamente visitou como suporte essa região de extrema sobrevenda ontem, cuja mínima bateu 97.777, aquela região que tinha sido a resistência da nossa bandeira de alta. É normal o ativo visitar a antiga resistência, mas depois de rompida, como suporte, para depois dar vigência à fuga ascendente que ele vai ter que desenhar, que é proporcional ao mastro que gerou a congestão. Então eu não consigo entender qual é o nível de desonestidade intelectual de alguns que ficam reportando uma tendência de baixa diante dessa brutal caracterização de fundos ascendentes e topos ascendentes. O sujeito que consegue visualizar uma outra conformação gráfica que não a de fundos ascendentes e topos ascendentes, ou ele é míope, ou ele é mal intencionado, ou ele ou ele padece de uma desonestidade intelectual brutal. O sujeito que consegue defender que a agulhada de ontem para 97.777 não foi ascendente em relação à última agulhada de 89.256, é óbvio que foi ascendente. A gente perdeu o último fundo. A gente desenhou um fundo brutalmente mais ascendente. E segue dando vigência a uma LTA, linkando todos esses fundos ascendentes, cirúrgica. Aí, se a gente partir para a análise da ETH, vamos para a ETH agora, que eu sei que não há temporada de altcoins sem uma Ethereum performar bem, principalmente contra a BTC. Aí a gente olhando para a ETH, a gente percebe que se a ETH romper, ela conseguir romper essa resistência em 4 mil dólares, basicamente a gente estará startando uma temporada de altcoins que vai fazer migrar milhões e milhões de dólares, bilhões e bilhões de dólares em direção às altcoins de baixa capitalização. Porque em todos os ciclos, a mesma rotação de capital se repete. O dinheiro entra no mundo cripto pela BTC, depois vai para as super large caps. No caso, a primeira super large cap que recebeu recursos nesse ciclo foi a Solana, que já desenhou uma nova máxima histórica para esse ciclo. A ETH ainda não fez isso. Depois que a grana chega na ETH, centenas de bilhões de dólares vão rotacionar em direção às altcoins de baixa capitalização. Por isso que eu estou falando para os senhores, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo.
Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. E em cada nível de agressividade eu subdivido em nichos setoriais: AI, DeFi, agentes autônomos de inteligência artificial, GameFi, RWA, que é a tokenização de ativos do mundo real. O que vem por aí, meus amigos. A ETH ela está se consolidando para romper a última máxima histórica do ciclo anterior, alcançado lá em 2021. Se a gente romper 4 mil dólares para a ETH, isso vai desencadear um movimento massivo em direção às altcoins. As pessoas não estão conseguindo entender o quão ausente de precificação o mundo das altcoins está diante dessa iminente regulamentação que o governo Trump vai promover em favor das altcoins. Nós estamos muito, mas muito longe de um topo para esse ciclo, para as altcoins. Aproveitar esses descontos que essa última agulhada deu por conta da carnificina da DeepSeek, com a dominância ainda em 59,09%, a gente tem toda essa gordurada aqui para queimar em termos de bull run para as altcoins. Enquanto a dominância não quebrar de cima para baixo 46, 45, 46%, não há que se falar em topo para as altcoins. Gente, esqueçam esse mimimi dos supostos cripto-influencers, ex-BBBs, gente que saiu da yoga, da Hatha Yoga, do MMA, da culinária e que agora, da noite para o dia, virou especialista criptográfico. Eles falam do que eles não entendem. Esqueçam esse mimimi de dispersão. Eu já reportei aqui para os senhores e eu repito quantas vezes for necessário. Do mesmo jeito que olha, o índice do medo e da ganância acabou recuando para 53 pontos. Gente, a gente está mais próximo do medo do que da ganância extrema. Poder reembarcar, mesmo para os minerais que desembarcaram, poder reembarcar próximo do medo é um presente dos céus. Eu já reportei que esse percentual de dominância do market cap da BTC em relação ao market cap de todo mundo cripto, que está agora em 59%, ou seja, os 2 trilhões que representam o market cap da BTC representam 59% dos 3,52 tri. O mesmo, esse mesmo percentual de dominância, ou algo muito próximo a isso, se a gente esquecer a BTC, ele se impõe em relação à ETH quanto ao resto, se impõe em relação à Solana quanto ao resto, se impõe em relação à BNB quanto ao resto. O que eu quero dizer com isso? Que a gente está em vias de receber para o market cap das altcoins de baixa capitalização algo em torno de 1 trilhão, 1 trilhão e meio. Isso aqui vai explodir para 1 trilhão, 1,5 tri. Então vai entrar 1,1, 1,2 tri para o market cap das altcoins de baixa capitalização. E se essa relação de dominância para as altcoins que compõem ali o top 50 se aplica em relação a tudo que lhe está abaixo, vocês têm ideia do que isso vai promover com o market cap de uma Atom, de uma Avax, de uma TRX, de uma Kusama? Essas pessoas que estão desembarcando, mineralizando, que tiveram os seus cérebros mineralizados por conta de chorumes destilados em por outros supostos cripto-influencers, essas pessoas vão voltar pagando um pedágio absurdo, brutal. Vocês viram a velocidade com que a BTC retornou para VWAP semanal? Quando eu disse ontem que a BTC, agulhando, testando essa LTB aqui como suporte, que já foi a nossa resistência da nossa bandeira de alta, era um movimento normal e que ela iria voltar como num efeito elástico para 103, 104 mil. Vocês lembram que quando eu falei isso, veio um monte de kkk e hahaha? Pois é, essas pessoas agora estão lá com as barbas de molho, esperando um suposto movimento de baixa que não vai rolar. Gente, isso aqui vai promover uma fuga ascendente proporcional ao mastro.
Aqui no 4 horas, a BTC vai buscar pelo menos 120, 150 mil dólares. Vai promover uma fuga ascendente proporcional ao mastro. Esses minerais Zé Topinhos que vão voltar pagando... Eles saíram de Solana porque ficaram com medinho de Solana perder 200. Só que a Solana mal teve força para perder 200. Agora a Solana já está em 240, 239. Eles estão lá com o kkk e com o hahaha deles preparados para uma eventual perda de 200 para a Solana. Só que a Solana ela não vai perder 200, ela vai para 320. Eu não tenho prazer nenhum em presenciar esses Zé Topinhos pagando, esses que saíram de Solana próximo de 200, voltar. Eu não tenho prazer nenhum em presenciar a volta desses Zé Topinhos voltando pagando 300, 320. Eu acho até triste. Eu acho muito triste que essas pessoas percam o dinheiro suado delas para o mercado dessa maneira bizarra. Ainda mais Solana, que é o berço de gestação da força computacional de AI rodando numa matriz descentralizada. Eu acho triste, mas dessa vez eles merecem. Dessa vez eles merecem. É triste falar isso, é triste. Mas esse monte de mineral Zé Topinho que encheu a minha caixa de mensagens. Ai, Renato, agora não tem mais bull run de altcoins, é bear market, eu vou desembarcar, Solana ainda tá um pouco cara, vai cair mais. Eles vão voltar pagando 300, mas dessa vez eles merecem. E vão pagar 320 por pura ganância. Eles não vão fazer conta em Solana. Eles não vão fazer conta em Solana. Eles nem vão perceber que estão voltando com 30%, 40% a menos de Solana. Eles vão fazer conta em dólar por pura ganância. Aí quando uma Solana estiver valendo $1.000, $1.100, que é quando eu vou começar a desembarcar, eles poderiam ter 100 Solanas, eles não vão ter nem 10 Solanas. Porque fica no desembarque, reembarque, desembarque, reembarque. Um dia ele toma cachaça de chorume, no outro dia ele reembarca. Esse é o Zé Topinho. Esse é o mineral. Esse é o subprotozoário que perde dinheiro pro mercado, mas é triste, mas dessa vez é merecido. E na Seara Fática, amante do Bitcoin, com patrimônio pessoal exposto ao maior criptoativo do planeta, Scott Bessent passou na sabatina do Senado e é o novo secretário do Tesouro norte-americano. Vocês têm ideia do que é trocar a Secretaria do Tesouro norte-americano por uma titular como a Janet Yellen, com todo respeito, mas já foi para casa botar o pijama dela, pelo Scott Bessent? Vocês têm ideia do que isso significa? Um sujeito a favor da tokenização do mercado obrigacionista norte-americano. Um sujeito que defende a criação de uma reserva estratégica soberana de BTC em favor dos Estados Unidos. Um sujeito que em muito pouco tempo vai estar emitindo títulos pela Secretaria do Tesouro norte-americano, lastreado em BTC, para criar a tal da reserva estratégica de Bitcoin para os Estados Unidos da América. Um sujeito desse entrando como titular de uma das principais pastas do primeiro escalão do governo norte-americano, e os Zé Topinhos estão saindo. Aí vocês percebam o quão bizarro é a incapacidade das massas de ligar o queijo ao ratinho. É inacreditável. É inacreditável a quantidade de gente que desembarcou ontem. E as novas ordens executivas do presidente Donald Trump criou uma nova rodada de confiança em Wall Street, que comprou a queda. A CoinShares disse que grandes gestoras de criptoativos e do mundo TradeFi também, diz que institucionais pesados investiram bilhões de dólares em novos veículos de investimentos, expondo os seus portfólios a criptoativos. Basicamente, ontem os institucionais seguraram o preço da BTC. Ontem foi um dia em que facilmente, eu vou dizer facilmente porque era ridículo, a BTC ontem poderia facilmente ter corrigido para 70, 75 mil. Mas a parede de compra, quando a BTC perdeu 100 mil, foi tão brutal
Gente, vocês têm ideia do que é a Nasdaq caindo 4%? Chegou a cair mais de 4% ontem. Só a Nvidia perdeu meio trilhão em market cap. E a BTC mal conseguiu corrigir 3,4%, 3,5%. Vocês têm noção da bizarrice que foi ontem? Ontem foi para mostrar para os minerais que aqui tem respeito. Não, nem vou falar a frase exata do Eurico Miranda para não atrair coisa ruim. Mas aqui tem respeito, agora eu vi que tem. Não vou falar a frase exata porque dá azar. Mas enfim, ontem ficou provado que os institucionais criaram uma parede de compra e definiram ali um valor justo para a BTC nesse ciclo. E a ausência de vendedores de pânico, são os panic sellers. Panic sellers agora não são institucionais, panic sellers são os minerais, o varejão. Seguraram a queda. BTC corrigiu ligeiramente para um patamar abaixo de 98 mil, bateu na mínima 97,777. E um analista diz que isso foi um problema de curto prazo. A BTC está pronta para buscar patamares bem acima de 100 mil dólares. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o CEO da OpenAI, Sam Altman, diz que o R1 da DeepSeek é um modelo impressionante. Gente, um elogio vindo do dono do ChatGPT não é qualquer elogio. Ele disse que o código aberto da DeepSeek, extraindo uma eficiência próxima ou maior em alguns aspectos do que o próprio ChatGPT extrai de uma força computacional muito mais brutal, é impressionante. Ele diz que isso vai elevar o nível da corrida pelo domínio da AI. Ele disse que isso também, o código aberto do DeepSeek, está sendo objeto de estudo por todas as grandes interfaces. E isso vai extrair ainda mais de forças computacionais mais elevadas. Ele acha um erro descartar a corrida maluca por novos semicondutores de capacidade ainda mais elevada. Para ele, tudo é uma sequência de acréscimos. Enfim, vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. A DeepSeek desafia as suposições dos custos de AI ocidentais, principalmente do Vale do Silício, já que reduziu dramaticamente a dependência por semicondutores de última geração. E o Elon Musk, por meio da sua startup de chips cerebrais, a Neuralink, diz que está na fase final do projeto Blind Sight, que está decodificando os impulsos elétricos do nervo óptico humano. E em pouco tempo, seres humanos que perderam a visão dos dois olhos ou de um olho vão voltar a enxergar. Nós estamos em uma fase final de decodificação dos impulsos elétricos do nervo óptico humano. É um trabalho descomunal, segundo palavras do Elon Musk, decodificar impulsos elétricos da criação natural humana. É um trabalho descomunal, é uma quantidade de informação absolutamente colossal, mas a Neuralink, com a ajuda da AI, está conseguindo decodificar e isso pode ser uma realidade em muito pouco tempo. É uma mudança de paradigma brutal para a medicina. E, por último, a notícia na capa da Reuters: Neymar rescindiu oficialmente com o Al Hilal da Arábia Saudita por mútuo acordo e deve voltar ao futebol brasileiro pelo time que ele revelou lá na infância, o seu time de infância, o Santos. Enfim, gente, não sei se a Vila Belmiro ou o Santos tem capacidade para receber o Neymar. O Neymar é uma atração global. Qualquer joguinho ali do estadual, ali do Paulistão, vai atrair muita gente. Enfim, gente, o ABTC aqui dando vigência ainda à nossa canaleta virtual de alta, que não foi perdida, mesmo com essa mega agulhada para 97777, ela não foi perdida. Vocês vejam que a gente deu vigência a essa LTA, essa sequência de fundos ascendentes. Isso aqui facilmente pode, na próxima pernada impulsiva da BTC, romper 120, 140 mil dólares, talvez 150 mil dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Total 2, XRP, BNB, que mostrou muita resiliência nessa queda, Atom,
Kusama, Solane. Quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.